Bom dia, pessoal! Tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro A Fórmula Preferida do Professor, da autora japonesa Yoko Ogawa. Esse livro aqui eu recebi da parceria com a Estação Liberdade, que se você não conhece ainda, precisa conhecer. A Estação Liberdade tem um catálogo excelente de clássicos, mas eu acho que é a única editora do Brasil que tem um catálogo tão grande de literatura oriental. Então, se você se interessa por literatura oriental, quer conhecer mais os autores, né? Eu adoro conhecer autores novos e lá você acha um monte que com certeza nunca ouviu falar aqui no Brasil, tá? E a Yoko Ogawa é uma delas. No Japão ela é um best-seller. Na verdade, com esse livro aqui, ela ficou mundialmente conhecida, mas ela também tem um outro livro que eu já tenho. Peraí. E aí aquele momento constrangedor, né, que eu venho aqui falar pra vocês que eu procurei o livro e não achei. Mas é aquele que muita gente fala super bem. Então, eu tenho ele, mas eu não sei onde tá, mas ele tá na minha lista, eu vou ler. Mesmo porque eu adorei A Fórmula Preferida do Professor, achei o livro muito singelo, sabe? Eu tava numa sequência aí de leitura mais densa, mais pesada, e esse aqui veio numa boa hora. E ele vai contar pra gente a história de um professor de matemática, já mais velho, só que na verdade a história é contada sob o ponto de vista de uma empregada doméstica. E a gente começa com um livro, né? Uma senhora está contratando essa empregada doméstica para cuidar desse professor. O professor mora no fundo da casa dessa senhora, numa edícula assim, e a única recomendação que essa senhora faz à empregada doméstica é a seguinte: aconteça o que acontecer, não traga os problemas para mim. Se vira aí com o professor, se vira com ele. E essa senhora também conta para a empregada doméstica que o professor tem um grave problema neurológico. Ele sofreu um acidente de carro no passado e por causa desse acidente ele não consegue registrar lembranças por mais de 80 minutos. Ele só consegue lembrar das coisas que aconteceram até 1975, eu acho, que foi quando teve o acidente. A partir de então, ele só se lembra das coisas por 80 minutos. Então acontece um monte de coisa. Passou 80 minutos, ele esquece tudo. E lógico que essa empregada doméstica fica, né, nervosa, fica espantada com a situação, mas ela encara o serviço, mesmo porque ela é uma profissional, ela trabalha para uma agência de empregadas e depois ela descobre que um monte de empregada já passou ali para cuidar do professor e nenhuma deu conta. Ela era, sei lá, 11ª, não lembro mais. Então, quando ela entra na casa para poder cuidar do professor, ela já vê a figura estranha dele, né, um senhor bem judiado pelo tempo, com aparência desgastada, maltratada. Ele usa umas roupas velhas, um terno velho, e no terno ele pendura com alfinete várias lembranças, um monte de coisa para ele se lembrar e não esquecer. Só que concorda comigo que não dá para ter um diálogo muito longo com uma pessoa que só lembra do assunto por 80 minutos. Mas aos poucos essa empregada vai aprendendo a lidar com o professor e com as suas limitações. Ele fica trancado o dia inteiro no quarto, resolvendo problemas de matemática para encaminhar a solução para revistas científicas, né, para publicar. É o passatempo preferido dele. No passado era um professor muito premiado, tinha vários títulos, dava aulas, muito conhecido. E ele é meio aficionado por números, ele gosta muito de matemática, é um entusiasta da parada. Então, quando a empregada doméstica chegou pela primeira vez, ela se apresentou: bom dia, eu sou a nova empregada. Ele olhou para ela e perguntou: quanto você calça? Qual o tamanho do seu sapato, né? Aí ela falou, sei lá, 22. Aí ele começa a levar um diálogo baseado em números, que é a coisa que ele lembra, que ele tem certeza. Então tudo para ele começa com números. Ele pergunta a data de aniversário, ele pergunta a altura, ele pergunta o número do sapato, pergunta um monte de coisa para conseguir, né, ter algum diálogo, mas sempre muito recluso, sempre com muita introspecção, muito tímido, né, por causa da condição dele. Aí aos poucos a empregada, que eu não lembro se tem nome, eu acho que ela não tem nome, acho que é só empregada mesmo porque ela é a narradora da história. Aos poucos ela vai aprendendo a lidar com esse professor, vai aprendendo a evitar situações de desconforto, de perguntar coisas de ontem, sabe? Ela sabe o que funciona para lidar com ele
e eles vão desenvolvendo uma relação de carinho por pelo menos 80 minutos. Ela passa a gostar muito dele. Até que um dia o professor descobre que ela tem um filho pequeno e ele convida, né? Traz o menino pra cá, porque eu posso ajudá-lo com a matemática, que não sei o que. Ele adora crianças. O professor adora crianças. E o menino chega e ganha o apelido de Raiz, que é raiz quadrada. Então todos os dias a gente vai ter a relação, né, desse professor, desse senhor, com essa empregada doméstica e o seu filho Raiz, vivendo ali naquele mundo de 80 em 80 minutos. E o professor acaba ajudando muito Raiz com a matemática e acaba despertando também, tanto em Raiz quanto na empregada, o prazer que a matemática dá, porque ele fala coisas muito pitorescas da matemática, né? Coisas. E um outro ponto em comum entre Raiz e o professor é que eles amam beisebol. Tanto a matemática quanto o beisebol são duas características muito importantes na cultura japonesa, né? Eu acho que o beisebol é um dos esportes mais praticados no Japão e a formação matemática deles é muito forte, né? Tanto que chegou uma parte que a empregada estava refletindo lá de números, ela estava fazendo os números em casa. Aí eu pensei assim, até parece que uma empregada vai ficar, né, vai gostar tanto assim de números, olha o meu preconceito, né? Vai gostar tanto assim de números para ficar em casa fazendo problemas de matemática. Mas é a cultura, né, bem, a cultura é diferente. A gente aqui no Brasil tem eu não vou generalizar, mas a gente sabe que às vezes a pessoa se tornar uma empregada doméstica é a última opção que ela tem como emprego. Claro que há exceções, tá? Não estou generalizando. E a educação, comparar a educação do Brasil com a educação do Japão, tanto faz se for escola particular ou pública, a gente sabe que lá é muito superior. Então essa empregada aqui do livro é uma pessoa muito esclarecida, muito estudada. E ela sim, realmente se interessou pelo professor, se interessou pelos números, mesmo porque esse era o único ponto de contato entre ela e o professor, né? Os números. Era por causa dos números que ela conseguia desenvolver uma conversa a mais com o professor. Por isso que ela acabou se dedicando tanto aos números também. Mas então, aí conversa vai, conversa vem, a gente vai acompanhando o dia a dia desse trio, né? E ao longo da história a gente vai descobrir um pouquinho mais do passado do professor, o que aconteceu no acidente, quem eram aquelas pessoas que estavam com ele naquela época, né? A gente vai passar também por situações difíceis que o professor tem que lidar por causa da condição dele de memória, a empregada doméstica também e por aí vai. E eu acho que eu não tenho outra palavra para esse livro a não ser um livro muito singelo, um livro muito delicado, sabe? Uma escrita fluida, gostosinha de se ler. E esse livro fez eu analisar bastante em mim mesma, que eu considero a minha pior qualidade, que é, na verdade, meu maior defeito, que é a minha impaciência. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente, não parece, né? Mas eu sou. Já melhorei bastante, mas eu ainda sou. E pensa, gente, você ter que lidar com uma pessoa, ter que repetir tudo o tempo inteiro para uma pessoa que perde a memória o tempo todo, né? Eu não sei se eu conseguiria, mas, mais uma vez, a gente tem aqui uma coisa da cultura, né, japonesa, muito explícita aqui nesse livro. Como eu disse anteriormente, o livro tem uma relação direta com matemática e com beisebol. Isso pode ser um ponto negativo para quem não gosta de nenhuma das duas coisas. Para mim, que gosto de matemática, foi super interessante. Nada complexo, tá, gente? São continhas, é coisa boba, curiosidades matemáticas mesmo, mas muito interessantes para mim. Para quem não suporta ou para quem acha perda de tempo, talvez isso seja um ponto negativo no livro. Agora, um outro ponto que não é negativo, mas que deixa o livro um pouco bairrista, vamos dizer assim, um livro mais voltado para um público específico, é o beisebol. Eu não entendo nada de beisebol, eu não sei nem quem joga, nunca vi o jogo, nada, não sei de nada. E eles gastam algumas páginas discutindo beisebol, falando do beisebol do passado. Não é muita coisa, mas isso também pode ser um ponto de incômodo no livro, mas só isso. Mas cara, é coisa mínima, são o quê? Sei lá, vamos botar aqui 10, 15 páginas no máximo. E o que eu mais gostei nesse livro é que apesar de ser um livro muito o caminhão do lixo chegou. Claro, né, eu tô gravando, voltando aqui. Uma coisa bem bacana é que apesar do livro ser um livro singelo, tocante, emocionante até certo ponto, ele não é piegas. E é um livro que explicita, acima de tudo, a amizade, né? Porque no final das contas,
aquela empregada doméstica, ela passou a ser uma amiga dele, né? Mesmo ele não lembrando dela, quase nunca. Ela passou a nutrir um carinho muito grande por ele. Um outro ponto que o livro deixa bem claro em relação à cultura japonesa é o respeito e a admiração que as pessoas mais novas têm pelos mais velhos e também pelos professores. Então, ficar imerso numa cultura japonesa que eu não tenho intimidade nenhuma foi muito bacana pra mim. Mesmo porque o livro se passa na década de 90, né, nos anos 90, acho que já pro final. Então, é um livro mais, como é que eu posso dizer, mais contemporâneo da literatura japonesa, mostrando a cultura atual. E esse é outro ponto positivo do livro. É um livro japonês contemporâneo, coisa que eu adoro. E o livro tem um final um tanto quanto revelador, a gente descobre coisas do passado do professor, né? Mas tudo muito bacana, tá? Eu gostei muito desse livro. A Yoko Ogawa tem uma escrita muito fluida, muito gostosa. E de novo eu vou usar a mesma palavra. É um livro muito singelo, uma escrita singela, sabe? É aquele livro que te dá aquele aconchego, aquele abracinho gostoso. Pois é, esse livro aqui. Se você estiver procurando um livro assim, pode ler. Sabe livro pra curar ressaca literária? Indico. Eu geralmente gosto de livro mais... mas esse aqui foi uma delícia, eu gostei demais. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de comentar aqui embaixo, de se inscrever no canal, compartilha com a galera. Então é isso, galera. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente. Brigadão.